Fala aí, Paty. Oi, bom Ah, dia. tá vendo, gente? Ó, irmã Lidiane, obrigada. Tá vendo, gente inteligente que entende tecnologia? Quem não entende tecnologia é assim mesmo. Mas vamos lá. Oi? A Ruth, a Ruth está aqui me dizendo que é mesmo, que é o microfone mesmo. Bom dia, Paty. Bom dia. O som agora está saindo bem? Tá dando Tá. para ouvir bem? A Silvia está dizendo que tá um ruído alto. Para mim tá Já bom. passou. Ok. Tá tudo ok, né? Então, gente, vamos lá. Gente, a Patrícia, para quem não conhece, né, eu acho que algumas poucas pessoas que não conhecem aqui, a maioria conhece, mas a Patrícia é minha irmã de sangue e minha irmã espiritual. Foi aí a primeira que o Senhor chamou na nossa casa, né? É a primogênita em carne e a primogênita que o Senhor chamou na nossa, né, espiritualmente. E para mim é uma honra que ela esteja aqui, que ela vá falar da mensagem do Senhor, da mensagem que está aqui. Ela é uma das pessoas que comentou esse livro. A Patrícia, o mais importante é que ela é filha de Deus, né? Mas a Patrícia, ela é empresária aqui em São Joaquim da Barra, e ela comentou aqui o livro. Eu vou ler um pouquinho do comentário dela, eu vou ler o comentário dela aqui antes dela começar. Ela falou assim: Bendito Fruto é um livro que traz uma visão muito especial sobre a verdadeira frutificação. O que mais me impressionou nesta obra foi que a visão da parábola do semeador, já explicada por Jesus em Mateus 13, ganha mais sentido. Uma leitura indispensável para os nossos dias, especialmente para ajuste da visão do corpo de Cristo. Patrícia Borges Oliveira. Bom dia, mãe, nossa mãe está aqui na live. Glória a Deus. Também é uma honra tê-los todos aqui. E eu vou passar a palavra para minha irmã. Patrícia, a palavra é sua. Bom dia a todos, né? É, partindo aí do comentário, né? Daquilo que eu escrevi, né? Daquilo que eu comentei sobre esse livro. Então, eu quero partir desse ponto. Há muito tempo, né? Desde que eu comecei a minha caminhada cristã, o que se via falar a respeito de frutos estava simplesmente ligado a resultados, né? Produção de resultados no corpo. Né? E o que seria isso? As suas habilidades, a questão dos talentos, das habilidades, daquilo que Deus chamou a gente para fazer, né? E ser. Então, estava tudo muito ligado. E a Camila foi uma pessoa que Deus levantou nesse tempo, né, para esse ajuste de visão, como eu mesma coloquei no comentário. E, graças a Deus, muita gente tem se levantado nesse sentido, para dizer, para chamar a realidade, aquilo que o Senhor já revelou, já liberou, né, sobre a igreja dele. E Jesus, ele, né, sendo quem ele é, o Salvador do corpo, né, o autor e consumador da nossa fé, por que ele faria isso, né? Porque ele chamaria pessoas e essas pessoas elas dariam fruto, né, de acordo com resultados. A gente vê nisso assim uma característica do mundo corporativo e não da vida que Jesus nos propõe, né, que é uma vida abundante. A palavra diz que Jesus,
ele veio para que nós tivéssemos vida, e uma vida em abundância, né? E a semente, a frutificação, tudo isso está ligado à vida. Tudo isso está ligado àquilo que a gente precisa se tornar, né? E, e, e quando era uma dificuldade, né? Acredito que muita gente deve ter pensado da mesma forma, porque quando eu olhava para a parábola, né, do semeador, eu pensava exatamente assim, mas a terra boa, ela dá 30, ela dá 60, ela dá 100. E eu pensava assim, não, então existe uma terra que é boa, tem uma outra que é um pouco melhor e outra, né, vai partindo para a excelência, porque essa frutifica mais, né? Mas na verdade, tudo isso depende da forma como nós recebemos a semente, né? Que forma nós recebemos a semente? Nós recebemos a semente como sendo uma verdade absoluta da parte de Deus? Ou nós recebemos a semente como sendo uma proposta? Porque sendo uma proposta, eu vou colocar... Como é que a gente faz com as propostas? A gente pega as propostas e costuma colocar na nossa mesa, né? E avaliar uma a uma. Peraí, essa proposta aqui me diz isso, né? Esse caminho aqui me propõe isso. O que é que eu perco com isso aqui? O que é que eu ganho com isso aqui? Então, vem sempre uma lógica, né, de perda e de ganho. Agora, quando a gente olha e percebe que essa semente, né, essa semente é algo valioso, então a gente trata essa semente de uma forma diferente. E aí, a qualidade da terra está ligada a isso. Está ligado à forma como ela vai receber e como ela vai, de fato, implantar essa semente na vida dela, no espírito dela. Como é que esse espírito vai receber essa semente? Como é que ele passa a, a agir? Como é que ele passa a enxergar a partir disso? Né? Porque precisa haver uma mudança. Camila quer perguntar alguma coisa ou é isso mesmo? Não, vai, fica à vontade. E aí, quando a gente vai para Tiago, lá na carta de Tiago, tem no capítulo 1, já, né? Quando a gente vai ali para o versículo 21, diz o seguinte: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que a ouve, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Bem-aventurado aqui está com sentido de êxito, será feliz, será bem-sucedido naquilo que fizer. Então, Tiago explica também isso. A carta de Tiago está explicando também isso, que a palavra, uma vez implantada, ela é poderosa para nos salvar. E aí não é uma questão de a terra ser boa, né, e a terra ser ruim. Aqui é uma questão de como a terra se comporta em relação à semente. Como a terra acolhe essa semente. E aqui vem falar de uma virtude que é necessária para que essa semente frutifique, que é a humildade, né? Que a gente tem que aceitar humildemente, né?
tem uma outra versão, é que eu estou lendo na NVI, mas na JVA, se eu não estiver enganada, vai dizer que aceitar como é que se fala? Acolher. Acolher. Então, quando se fala de acolhimento, né? Quando que algo é acolhido? Quando você abraça, quando você se agarra, quando você não solta. Algo que é acolhido é algo que vai ficar junto, né? Nesse caso é algo que vai ficar dentro. Essa terra, ela não vai soltar essa semente, ela não vai largar essa semente, né? Essa é a característica da terra boa. Essa terra, ela vai frutificar, né? Ela vai frutificar. E interessante que, assim, quando a gente pensa dessa forma, toda a visão muda, todo o direcionamento muda, né? Porque aí já não é mais algo do tipo assim, bom, se eu for uma boa terra, vai frutificar. Se eu não for, né? Porque na parábola, Jesus vai descrevendo vários tipos de solo, né? A terra boa é somente um dos 4, né? Então, é isso. E aí no livro ficou muito bem descrito, né? De forma que a gente consegue compreender essas verdades escondidas, né? E mais ainda, isso aumenta mais ainda a importância observando os dias que nós temos vivido. Porque o que a gente tem vivido nesse tempo? Né? A gente tem vivido um tempo onde muito ensino vem nos dizer que tudo depende daquilo que eu faço, né? Que tudo que precisa acontecer na minha vida depende daquilo que eu faço. Isso, então, não é verdade? Não. Isso é uma verdade mal contada. Vamos colocar dessa forma. Uma verdade mal contada. Né? Porque nós não temos o controle de absolutamente nada. A não ser, de fato, né, acolher a verdade de Deus com mansidão, com humildade. Né? E Jesus, ele nos ensina isso. Né? Ainda a parábola que foi citada aqui no livro da Camila, ela está em Mateus 13, né? Mas acho que em Mateus 11, o nosso Senhor Jesus vai nos ensinar que a gente tem que trocar com ele o fardo, né? Pegar aquilo que é pesado para a gente e trocar com ele, né? E nessa troca, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E a mansidão, ela é uma virtude que você não consegue desenvolver se não tiver a humildade, né? Eu pelo menos encaro dessa forma. Porque sem humildade a gente não vai achar que a gente precisa aprender e ter mansidão, né? A mansidão, o aprendizado depende dessa mansidão. Depende da gente olhar para a nossa vida e falar, eu preciso ser humilde a ponto de querer aprender, de querer, né, acolher essa verdade, acolher essa semente e não soltar. Sim. Amém. Amém. Foi muito interessante toda a leitura que você fez, porque na live passada nós falamos sobre isso, né? E a live está gravada, gente. Quem quiser acessar e ver todo o conteúdo que foi falado lá, mas nós falamos justamente dessa figura, de trocar o jugo, né? De o próprio Senhor Jesus preparando a nossa terra, a disposição dele de nos chamar de volta, né? De
de preparar uma terra que já estava com um solo deturpado, um solo ruim, um solo que não tinha condições nenhuma para frutificar, para ser plantado, para ser manuseado, né? E o Senhor Jesus, com essa figura do jugo, de arar a terra, porque naquela época não tinha tratores, e essa humildade, né? Na live passada eu falei sobre o humus, né? Sobre o humus que é tão importante na hora da plantação, né? Eu tenho humus aqui em casa, eu comprei, que são folhas mortas, são coisas mortas para colocarmos, para fertilizar a terra, né? Para preparar a terra ali para fertilizar. E é a mesma raiz da palavra humildade, né? Então, realmente, nós temos que ter essa vida de cruz. Se nós não entendermos que a mensagem principal do Evangelho não é sucesso, não é resultado, que a mensagem principal do Evangelho é o sacrifício de Jesus Cristo, nós vamos ter realmente uma igreja corporativa, uma igreja com a cabeça voltada para o resultado, né? E o resultado ele engana muito, né? Como a Patrícia bem colocou no começo, ele engana muito. Por quê? Porque ele se passa por frutificação, né? O resultado, muitas vezes, ele se passa por frutificação, mas frutificação não tem nada a ver com resultado. E algo que acontece muito e que é falado muito e que nós vemos nos dias de hoje é a questão da excelência. E eu acredito, de fato, tudo que nós temos que fazer, nós temos que tentar dar a nossa excelência para o Senhor. No entanto, a excelência, muitas vezes, ela rouba o lugar da unção, ela rouba o lugar da intimidade e ela rouba o lugar da frutificação. Porque eu não preciso ter intimidade com o Senhor, não preciso ter frutificar se eu estou num lugar de extrema excelência. Por quê? Porque todo mundo vai olhar e vai confundir. Confunde muito excelência do que é frutificação. Do fazer muito bem feito do que algo realmente que está sendo extraído das raízes do Evangelho, da raiz de Cristo, né? E é muito interessante essa questão de Tiago, porque Tiago, ele mesmo vai, se eu não me engano, no capítulo 5, Tiago ele vai dizer que o agricultor ele espera com paciência o precioso fruto, né? Então, a carta de Tiago, ela está falando sobre frutificação. E às vezes nós achamos que não, por quê? Porque Tiago ele vai lá e ele diz assim, olha, você tem fé, me mostra com as suas obras. Só que obra lá, quando você vai ver no original, eu não me lembro a palavra agora no grego, mas a raiz dela, se eu não me engano, né, gente? Se eu tiver enganada e alguém souber aí, pode colocar aqui na live. Se eu não me engano, está ligada a ergon, que vem do esforço, do que é produzido. Sabe a bicicleta ergométrica? É da mesma raiz que vem a palavra ergométrica, que você vai ali fazendo. Só que numa bicicleta ergométrica, quando você compra ela, né, as pessoas, eu acho que nem fazem mais exercício desse jeito, né? Não sei. Preferem outros tipos de exercício. Mas a bicicleta ergométrica, o exercício que você vai fazer nela, ela vai produzir o que em você? Ela está te modificando. Ela está produzindo algo em você. Em você. Né? Então, às vezes a gente olha para a carta de Tiago e pensa, não, eu tenho que fazer
fazer, porque lá está falando de obras. Só que nós temos que entender o que é que Tiago está falando. E não que a obra não seja importante, mas que a obra ela seja, né, a consequência de um coração que ele foi transformado, de um caráter que ele foi transformado. Porque obra por obra, né, nós vamos ver isso mais adiante, mas obra por obra, Paulo já vai falar, né? Eu posso fazer milhares de coisas. Se não for com o fundamento correto, se não vier de um fundamento correto, se não vier do lugar correto, se não vier gerado do amor de Cristo, de nada me vale. De nada adianta. Sim, sim. É um assunto tão complexo, porque, não sei se você concluiu, Mila, mas é um assunto muito complexo, porque entra a questão das habilidades, né? E às vezes algo é tão natural para alguém, é algo que sai assim tão, né, que não existe um esforço nisso, né? Aquilo faz parte da natureza da pessoa, né? E isso também é confundido com fruto, né? Esse final de semana eu tive num seminário e foi muito interessante, que foi porque teve um momento, né? E aí o foco era intimidade com Deus, que o rapaz que estava ministrando, ele falou, olha, a questão é quem nós vamos nos tornando no caminho. Então, essas obras que estão sendo, né, digamos assim, né, hipoteticamente falando, essas obras realizadas, né, em nome de Deus, essas obras realizadas, né, no reino de Deus, o que essas obras estão produzindo em nós? Estão produzindo um coração humilde que continua aprendendo, continua se dobrando, continua se rendendo, um coração que quer crescer em obediência, um coração que vai nos aproximar de Deus, ou está produzindo outra coisa? Está produzindo algo do tipo, nossa, olha como eu sou bom. Olha onde Deus me colocou. Não que isso não seja importante, a questão não é essa, a questão é com quem nós vamos nos tornando parecidos, né? E isso tem a ver com esse comportamento de terra. Às vezes a pessoa não tem muita habilidade, às vezes aquilo que aquilo que ela foi chamada a fazer, né, aquilo que ela foi convidada para desenvolver é algo que desafia ela demais, demais, porque ela nem sequer tem todas as habilidades para isso, né? Mas existe às vezes por trás disso um coração genuíno, um coração que realmente entende que Deus é que é poderoso para fazer através da vida dela. Que não está nela o poder, né? Que não está nela. Então, eu não sei se era isso que você se era para esse lado que você estava tentando levar o ensino, mas eu achei muito interessante essa experiência do final de semana. Sim. É interessante falar que qualquer pessoa, né, como você bem colocou, qualquer coração, qualquer pessoa pode ser uma boa terra. Sim. Né? Basta realmente ter tido um novo nascimento, algo genuíno do Espírito Santo, de ter gerado novamente essa pessoa.
e realmente ter um coração disposto a andar com o Senhor Jesus, a caminhar com o Senhor Jesus. Porque quando nós entregamos recebemos o Senhor Jesus, né? Porque eu acredito que quando eu acho que, não sei, né? Eu nunca conheci alguém que falou assim, olha, quando eu entreguei minha vida para Jesus, ou quando Jesus me chamou, eu sabia 100% e totalmente a amplitude do que é que eu estava fazendo. Eu acho que ninguém. Eu acho que as pessoas têm aquele convencimento, são convencidas pelo próprio Espírito ali, e, e ao longo da caminhada, né, vão nessa caminhada mesmo de maturidade, de descobrir, de conhecer Jesus. Pelo menos comigo foi desse jeito, né? Eu não tinha nem noção de quem era Cristo de fato, e ainda não tenho, porque Jesus é Jesus. Mas é nessa caminhada que o Senhor vai nos trabalhando, é nessa caminhada que o Senhor vai nos ensinando, né? E eu queria voltar a essa questão da cruz, né? De nós realmente entendermos o sacrifício de Jesus, nos voltarmos para o sacrifício de Jesus. Porque sem o sacrifício de Jesus, é impossível nós tomarmos o jugo com ele. É impossível a nossa terra ser trabalhada, né? E esse jugo de madeira é uma figura da cruz, é uma figura da crucificação, de estar unido com o Senhor Jesus, né? Sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, sem morte, não há como haver uma nova terra, não há como nascer de novo. Então, se eu quero me manter vivo, não tem como o Senhor Jesus trabalhar na minha terra, né? Quanto mais nós nos mantemos vivos, e tudo que esse sistema nos mostra, tudo que esse mundo nos mostra, tudo que ele grita, né, nas nossas emoções o tempo todo fique vivo, fique vivo, fique vivo, fique vivo. Seja grande, tenha sucesso, mostre que você tem resultados. Então, é um apelo para nós não estarmos crucificados. É um apelo constante para que a gente fique vivo. Enquanto nós cedermos a esse apelo, não tem como a nossa terra ser trabalhada. E nós vamos andar em qualquer coisa, menos no Evangelho genuíno de Jesus. E falando, só porque você falou de resultados, nós vamos falar um pouco disso mais adiante no livro, mas eu lembro de um testemunho que eu vi, eu acho que eu até compartilhei com você, de uma missionária que ela estava falando, eu não lembro o país agora, e ela falou que chegou nesse país e encontrou esse senhor que tinha 6 filhos e vivia numa condição mesmo de muita dificuldade financeira, muita dificuldade mesmo. E aí eles, na tarefa missionária deles, ali fizeram um dia de trazer comida, né, de suprir aquelas pessoas, de servir aquelas pessoas daquele corpo, daquela aldeia, eu acho que era uma aldeia. E aí convidaram eles, e ele chegou extremamente magro, com o terno muito maior do que ele, né? O sapato muito maior do que o pé dele, e com 6 crianças.
E ela disse que colocou muita comida assim, no prato dele, e ele pegou, ela disse que ele nem comeu, que ele nem tocou na comida, pegou a comida e foi distribuindo, rindo, com uma alegria, e foi dando para os 6 filhos dele. E ela chamando ele, e ela disse, não come, se alimenta, porque vocês estão passando muita dificuldade. O senhor já está aqui com quanto tempo? E foi puxando assunto com ele, né? E ele disse assim, olha, eu vim para cá porque o Senhor disse que ama esse povo. E me pediu para que eu amasse eles como ele ama. Então, eu não vou embora. Eu sei que a gente está passando por muita dificuldade, mas eu não vou embora, né? Então, eu pergunto, que tipo de prosperidade é que a gente está buscando? Será que uma pessoa dessa ela não é próspera? Será que ela já não encontrou a fonte de riqueza dela? Então, prosperidade vai depender de qual é a sua fonte de riqueza. Sim, Qual é a sim. sua fonte de riqueza? E eu não estou dizendo que para você ser próspero, você precisa ir para outro país e você precisa passar uma extrema pobreza. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e estarmos contentes. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Só a graça de Deus. Só estando cheio de graça, cheio de contentamento, cheio do Espírito Santo de Deus, para olhar para a situação e dizer: eu estou no lugar certo, no momento certo. E mesmo Sim, com dificuldade, eu estou fazendo aquilo que o meu Senhor me mandou fazer. sim. É, esse é um assunto muito, muito vasto, muito amplo. Eu entendi o que você quis colocar, né? A gente, na verdade, Camila, a gente não tem a menor noção do que são os desafios de um campo missionário. Né? Não que a gente não esteja nele, é que o nosso campo missionário, ele se apresenta de várias formas. Sim, sim. E quase 100% delas não é como campo missionário. Sim. Então, a forma como a gente abraça a nossa realidade é muito diferente. Né? E esse senhor, ele está vivendo, né? Isso é real, ele está vivendo aquilo que Paulo escreve aos Filipenses, né? Que muita gente coloca, inclusive, no carro, né? Coloca na rede social, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Um versículo muito difundido, muito utilizado, né? Como fonte, né? Para animar, para motivar, né? Para dar uma nova perspectiva. Mas o que Paulo está dizendo ali é que ele passou fome, nudez, né? Jejum, né? Ele passou por todo tipo de situação, açoites, né? Foi torturado. E ali, quando ele escreve aquela carta, ele está preso. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu posso passar todas essas coisas por Deus. Né? É isso que ele está deixando claro ali. Né? E para Timóteo, ele escreve para Timóteo, né? Olha, escuta, que você tenha prosperidade na sua vida, como é próspera a sua alma. Ou seja, Paulo estava desejando algo, desejando que Timóteo tivesse algo maior do que o que ele já tinha, por causa da alma que ele tinha, né? Na ordem correta das coisas. Então, esse é um assunto muito amplo. E hoje,
A palavra da moda agora é empatia. É empatia, né? Sim. Jesus, ele nunca, pelo menos nos evangelhos que eu leio, Jesus nunca pregou empatia, embora ele olhasse para a vida das pessoas e ele se compadecesse. Porque a própria ciência vai dizer que é impossível que as pessoas desenvolvam empatia. Porque a empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro. A palavra diz o seguinte, que você deve chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. E se a gente parar para pensar, é até muito fácil você chorar com quem chora. É fácil você ver que alguém está sofrendo e aquilo te condoer. Mas rir com quem está rindo é difícil. É difícil. Se a gente for parar para pensar em tudo que a gente está vivendo, em tudo que o mundo se tornou, né, de 2020 para cá, né, a gente sofreu uma pandemia, a gente teve perdas, foi muito choro, muito sofrimento, e para muita gente houve uma mudança significativa na forma de viver. Mas se a gente for parar para analisar a vida em comum, né, a vida da comunidade, a gente vai ver que o materialismo não apenas diminuiu, como ele aumentou. Né? E o que seria esse materialismo? O material pelo material, a quantidade pela quantidade, né? Não pela necessidade, não por algo maior, né? Por um significado maior. A ponto de, assim, de você olhar para alguém que tem uma situação financeira, uma situação profissional bem resolvida e achar que aquela pessoa não precisa de mais nada. Que aquilo que ela tem, materialmente falando, supre ela de todas as coisas. Então, assim, essa é uma visão completamente equivocada, né? Da mesma forma como a gente olha para a vida de uma pessoa dessa, como você mesma contou o testemunho, e achar que falta tudo, né? Quando, na verdade, só falta aquilo que é material. Sim, sim. Paty, eu queria que você falasse um pouquinho daquela sua experiência quando você foi aquela que você me contou quando você foi lá ver o cultivo das uvas. Você lembra? Sim, eu lembro. Conta um pouquinho para a gente onde você foi, né? Como foi, e que eu achei muito simbólico e muito profundo aquilo. Compartilha com a gente. Sim, sim, sim. Foi uma experiência ímpar, né? Enfim, a gente foi no. A gente foi. Tem uma vinícola aqui pertinho, né? Em Tuverava, fica a poucos quilômetros daqui. E a gente foi para conhecer, e aí eles levam a gente lá no campo, né? Onde são produzidas lá as parreiras e tudo mais. E eles vão mostrando todo o processo deles, né, de como eles produzem o vinho. Inclusive, se eu tiver bem lembrada, acho que são 4 ou 6 tipos de vinho que eles produzem lá, né, e um vinho de muita qualidade. Então, o profissional que estava lá explicando, ele explicou todo o processo e tudo mais, e aí depois disso eles chamam a gente para degustar. E para cada tipo de vinho, né, ele tem um tipo de harmonização, é um tipo de alimento, né, que harmoniza com o gosto daquele vinho.
E aí, quando eles passaram para a parte dos maquinários, para mostrar como é que elas são prensadas, como é que tudo acontece, aí uma pessoa pegou e perguntou: ah, e aquele processo artesanal, né? Desde quando não é mais feito, tal? Foi uma pergunta mais ou menos assim. E aí ele falou assim: olha, aqui na vinícola ele nunca foi feito. Mas o que que acontecia? Era convencionado, né? Ou seja, existia uma decisão a esse respeito de quem que tinha que pesar, que tinha que pisar as uvas eram homens, né? E aí ele falou assim, é porque naquela época, não existindo os computadores, não existindo maquinário, não existindo tecnologia, eles fizeram o seguinte cálculo: precisava ser o peso de um homem. E quando ele citou isso, precisava ser o peso de um homem, aquilo pulou dentro de mim, né? Eu já fiquei, meu Deus, precisa ser o peso de um homem. A minha cabeça já viajou, né? Aí ele terminou de dar a explicação dele e tal. E aí ele sentou do meu, ele veio para cumprimentar a gente, perguntar se a gente tinha entendido, se estava tudo certo, se estava tudo ok, se a gente estava conseguindo, né, fazer, porque eles pedem, eles passam lá um gabarito para que a gente faça um relatório a respeito de tudo que a gente viu e tal. E aí ele veio, eu falei assim, você poderia sentar, por favor? Aí ele, ah, sim, claro. Aí ele sentou e aí eu falei assim, olha, você falou de algo muito profundo, algo que mexeu muito comigo, né? Quando você falou que para produzir o vinho, né, precisava ser pisado pelo peso de um homem, tinha que ser o peso de um homem. Ele falou, Patrícia, eu falo isso com muito cuidado, porque isso pode gerar polêmica, né? Nos dias atuais, alguém pode dizer até que isso é discriminativo. Eu falei, não, eu não estou indo por esse lado, não. Mas eu queria te perguntar se você é cristão. Ele falou, claro, sou, eu creio em Deus. E aí eu falei para ele, eu falei, quando você falou que tinha que ser o peso de um homem, imediatamente dentro de mim me veio a seguinte revelação: precisa, né, do peso de um homem dentro de nós, não para nos esmagar, não para nos destruir, mas para extrair aquilo que é de mais precioso, para extrair algo saboroso, porque o vinho ele é saboroso, para extrair algo que vai trazer extrema alegria e que vai ser muito precioso, né? É o peso de Jesus Cristo dentro de nós, né? Ele não nos esmaga a ponto de nos matar, mas ele nos esmaga a ponto daquilo que é o que existe de melhor dentro de nós e que ele mesmo colocou, a ponto disso vir para fora, a ponto de exalar aquilo que um bom vinho traz, né? O aroma, a suavidade, né? A alegria e tudo mais que só o Senhor pode produzir, que só o Espírito Santo de Deus pode produzir. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Claro que assim, além disso, ele ainda falou da questão climática, né, que a região aqui é propícia para isso, porque durante o dia esfria muito e durante a madrugada a temperatura fica aproximadamente em 2 graus, então isso, ao mesmo tempo que expande, né, o fruto durante o dia, à noite vai engrossando a casca, né, nesse engrossar a casca da uva faz com que ela fique mais doce, né? Aí está falando de uma questão mais externa, de efeitos externos, né? Mas precisa do peso de Jesus, né? Para esmagar sem quebrar as sementes, porque a semente, nesse processo, ela não pode ser quebrada,
porque senão ela amarga. Ou seja, aquilo que foi semeado não pode ser desperdiçado. Aleluia. Aleluia. Muito profundo. Muito profundo. Bom, fora isso, você queria comentar mais alguma coisa? Não, eu quis me ater à boa terra porque isso, essa explicação acerca do que é ser uma boa terra faz com que a gente consiga ter. Isso traz entendimento e sabedoria, né, para poder lidar com as outras coisas, né? Os outros 3 tipos de terra, eles estão bem descritos ali no livro, Sim. né? E na Bíblia também está muito bem explicado, né? Quando é que a semente não frutifica? Né? Tá bem explicado, mas a boa terra, esse processo do acolhimento da palavra é o que é mais importante. Sim. O que ouve a compreende, né? Exatamente. A compreende. Amém. Amém. E esse é um padrão, né? Esse é um padrão que se repete desses 3, a 30, a 60 e a 100. Esse padrão, ele sempre se repete na Bíblia, né? Sim. Eu acho que a gente já pode encerrar por aqui, né? Glória a Deus. E eu quero te pedir para encerrar orando, né? Amém. Amém. Orando Vamos encerrar. por cada pessoa que ouviu, que entendeu, né? Eu acredito que e declaro isso, que cada um que ouvir essa palavra, que seja como uma boa terra, que compreenda essa palavra, né? Que essa palavra seja revelada no coração mesmo, para que não haja nenhum tipo de roubo, né? Nenhum tipo de furto no coração dessa pessoa. Então, amém. tá? Pode orar. Amém. Depois enquanto eu posso orar, e aí se alguém tiver pergunta ou alguma coisa, vai mandar, não vai, ou como é que... Gente, alguém tem alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa, comentar algo? Porque se não tiver ficado claro, vamos fazer assim, eu vou orar, e aí se alguém tiver pergunta, coloca aqui, que aí a gente responde. Quiser comentar alguma coisa do que ela falou, ou perguntar, coloca aqui enquanto ela ora. Ok? Não saia da oração. Tem muita gente que entra na live, na hora da oração final, sai. Não sai. É muito importante que nós oremos juntos, porque aqui nas lives nós vamos fazer momentos também que nós vamos falar de coisas que nós vamos nos arrepender juntos aqui. Que nós vamos orar, entendeu? Então não saia da live. Vamos orar. Ok? Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, mais uma vez nesse dia, eu quero te dar graças, Senhor. Eu quero te dar graças pela vida das pessoas que estão aqui. Quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Quero te pedir, Senhor, que aonde esse conteúdo chegar, Pai, aonde essas palavras chegarem, Senhor, que transforme a visão, Pai Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todos aqueles que assistirem, que tenham a atitude de uma boa terra, Senhor. Que eles queiram ser uma boa terra. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor, que é o teu Espírito que nos convence, Senhor. Sem o Senhor, não somos coisa alguma, nós nada podemos fazer. Mas a tua palavra também diz, Senhor, que o Senhor produz em nós tanto querer quanto efetuar. Então, assim seja, Senhor.
Assim seja, que haja uma disposição mental, que haja uma disposição emocional, Senhor, que haja, meu Deus, fome e sede da tua palavra, da tua presença, em nome de Jesus, que o nosso Senhor Jesus Cristo alcance, meu Deus, as áreas mais sombrias da nossa mente, da nossa alma, aquilo que ainda nos aprisiona, Senhor, aquilo que ainda faz com que a nossa visão se distorça no meio do caminho, Senhor, aquilo que ainda faz, meu Deus, com que a gente não agarre a semente, que a gente não deixe ela acolhida dentro de nós para que frutifique, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro em favor da igreja do Senhor para que haja despertamento, Senhor, para que o teu povo se volte para o Senhor. Pai, para que venham os dias de avivamento, Senhor, para que venham um renovo, para que nós, Senhor, andemos em direção para o que nós fomos chamados, Senhor, para ser, Pai, para ser, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão sobrecarregados, Pai. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a pessoa do Espírito Santo, que é consolador, chegue a cada uma delas, meu Deus, para fazer essa troca de jugo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que elas sejam convencidas a abandonar os fardos, meu Deus, a lançar tudo aquilo que pesa, Senhor, sobre o Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, onde tiver um filho teu agora nessa hora, Senhor, em desespero, Senhor, em cegueira, Pai, ou que esteja sobrecarregado, Senhor, em nome de Jesus, que o socorro do Senhor chegue até essa pessoa, aqueles que necessitam de cura, Senhor, que a cura do Senhor chegue, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a presença do Senhor seja abundante nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, e em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Amém. Deixa eu ver se alguém colocou alguma pergunta. A Fanny colocou amém. Eu concordo plenamente. Oração. Glória a Deus. Aleluia. A irmã Lidiane. Amém. Silvia. Amém. 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 Mainha, pastor. Wilson. Alguém tem alguma pergunta, gente? Comentário? Eu acho que... Acho que todo mundo entendeu tudo. Gente, se alguém tiver outro ponto de vista, falar assim, não, eu não entendo bem assim, ou eu não concordo, né? Coloca aí pra gente crescer. Mas, Pati, muito, muito, muito obrigada. Que o Senhor continue te usando, te abençoando. Aliás, Amém, não tem de quê. ele já te abençoou, né? Já. A gente tem esse dizer, Jesus te abençoe, mas ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, sim, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. É verdade. Obrigada, foi maravilhoso ter você aqui, foi uma honra ter você aqui. Amém, obrigada. Todos aqui, as pessoas que entraram, muito, muito obrigada. Compartilhe essa palavra com pelo menos 3 pessoas. Compartilhe essa palavra, né? Edifique
a vida de alguém, seja um semeador. A Bíblia diz para semearmos em tempo e fora de tempo, porque a gente não sabe qual é a semente que vai frutificar. Mas o Senhor sabe, o grande agricultor sabe qual é a semente que vai frutificar. Você tem uma pergunta? Ah, você quer falar alguma coisa? Okay. Pergunta aí, Rutinha. Não, é assim mesmo. Ela disse que a tela estava um pouquinho... a tela estava aqui, é porque está tipo uma lista aqui, mas é assim. Daqui tá branco, normal, e daqui tá preto. É assim mesmo. Mas, gente, a live vai ficar gravada. Na minha bio tem o link do Mergulhando na Palavra. Essa live também vai subir para o canal Mergulhando na Palavra. Se você não é inscrito, se inscreva no canal Mergulhando na Palavra. Difunde essa palavra em nome de Jesus, ok? Tchau, obrigada. Tenha um ótimo dia. E essa palavra aí fica aí, ó, queimando, culminando em você e produzindo aquilo que o Senhor, né, quer produzir. Em nome de Jesus. Tchau. Jesus abençoe. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tia. Tchau, amor. Deus abençoe. Aleluia. Obrigada, gente, a todos. Jesus